Capítulo 273 A Ascensão do Lorde Demônio 1. O deus da ferraria gemeu e caiu no chão. O Wilk subiu sobre sua cabeça e deu um golpe final. Fatiar. O deus enfraquecido foi facilmente decapitado usando versérios. Depois, uma mensagem do sistema apareceu nos olhos de Wilk. Você matou o deus da ferraria. A missão lendária, Apagamento da Alma, foi concluída. Como recompensa por completar a missão, você adquiriu a habilidade defensiva, Soul Quenching. Se você usar Soul Quenching, você ganha momentaneamente força física e defesa adicionais sempre que superar o dano causado a você com seu poder mental. Essa é uma habilidade muito boa. Ser capaz de suportar maiores quantidades de dano superando obstáculos mentais era uma habilidade considerada trapaceira. Claro, essa habilidade pode ser inútil para humanos comuns, mas o Wilk era uma pessoa que havia superado inúmeras limitações físicas até então com seus poderes mentais. Se fosse superar dificuldades por meio da força mental, ele estava mais confiante do que qualquer outro ser. Ok, você completou a masmorra épica, então eu vou recompensá-lo. Vamos abrir este baú de tesouro, disse o arcanjo Miguel enquanto invocava uma pequena caixa dourada sobre suas mãos. O Wilk abriu com a chave que pegou na floresta. Clique. Ele podia ver um pequeno cristal dentro da caixa. Você obteve um elixir de Deus. Missão épica, o número total de materiais necessários no futuro para completar o trono do Lorde Demônio é 2. A recompensa era a mesma das ruínas do Deus do Vento. Ele ainda não conseguiu transferir o assento do trono divino para nenhum dos membros de seu grupo. Foi uma pena para o Wilk, mas não havia nada a ganhar discutindo e brigando com Michael. Vejo você mais tarde, Michael. Espero ansiosamente por esse dia, Rafael. O Wilk sentiu que as últimas palavras e o olhar de despedida de Michael foram incomuns. Logo, um clarão branco puro cobriu a área. As ruínas flutuantes do deus da ferraria, que ficavam em uma densa floresta élfica, perderam sua forma e caíram no chão. Ele agora havia completado 2 masmorras épicas. O resto foi deixado para os 72 reis demônios. Ele esperava um relatório de atualização deles a qualquer momento. O Wilk retornou a Inosha e ajudou Dexter com seu trabalho. Alguns dias depois. Foi uma das produções mais difíceis da minha vida. Eu teria desperdiçado tempo e recursos preciosos se não fosse por Sua Majestade me fornecer a receita e a técnica. Dexter enxugou o suor que escorria da testa enquanto olhava para o produto finalizado. Epion, a arma matadora de deuses. Era um artefato tremendo, incrível de se ver. O Wilk colocou-o no ombro como uma bazuca. É mais pesado do que eu pensava. Foi feito de acordo com a receita, então tenho certeza de que o peso foi intencional. Provavelmente, por mais pesado que seja, seu poder será avassalador e dominante. O Wilk desejou poder atirar e testar seu poder, mas então um pequeno reino desapareceria. Além disso, demorava 30 dias para recarregar. Portanto, era necessário usá-lo com parcimônia e cuidado. Quando o Wilk estava tocando Epion, Baal, o rei demônio de primeiro nível, apareceu. Azura, atacamos todas as masmorras épicas que você nos confiou. E o elixir dos deuses? Olha você aqui. Baal educadamente apresentou 2 cristais de cores misteriosas. Você obteve todos os ingredientes para o elixir dos deuses. Missão épica, você concluiu a etapa 1 do trono do Lorde Demônio. Missão épica, o segundo estágio do trono do Lorde Demônio começará. Novo desafio e conquista. Nome, Trono do Lorde Demônio. Tipo, épico, 2/3. Conteúdo, após processar os ingredientes do Elixir of the Gods, beba-o. O processamento dos ingredientes requer alta habilidade de alquimia. Outros, apenas uma vez. A falha em completar a tarefa torna uma nova tentativa impossível. Dessa vez ele está me pedindo para desenvolver habilidades de alquimia. O ferreiro rúnico Dexter fazia parte da classe dos ferreiros, então ele só tinha talento para criar, consertar e aprimorar equipamentos. O Wilk chamou Aris para estudar como fazer o elixir dos deuses. Você consegue fazer isso? O Wilk perguntou. Vou tentar primeiro, Azura. Eu estudo alquimia há muito tempo, respondeu Aris. Aris era um típico tipo de pesquisador. Quando ela entrou em seu laboratório, Hans apareceu com uma bandeja de pratos especiais. Vossa Majestade, estamos quase prontos para o banquete. Ok, estarei aí em breve. Ele planejou fazer um banquete com seus aliados para comemorar o fim da preparação e da busca contínuas que haviam se acumulado. Atualmente, o continente Eif retornou a uma sensação de calma e as masmorras épicas foram atacadas e superadas.
Ainda faltava algum tempo para que o elixir dos deuses estivesse completo. Ao entrar na sala de banquetes, Ulk viu Sieg e Brynhild conversando. Você passou por muitos problemas protegendo a masmorra épica no tempo frio, disse Ulk. Eu apenas fiz o que era esperado de mim, senhor, Sieg respondeu respeitosamente. Se você sente que nos deve, por que não toma minha filha como sua esposa? Ho ho ho. Brynhild queria elevar o status de Tinia e Sylvia. Assim que suas palavras foram ditas, as duas filhas apareceram na frente de Ulk com vestidos brilhantes. Vossa Majestade, como tem passado? Toda noite eu sentia falta de Vossa Majestade e não conseguia dormir. Foi um pouco decepcionante não poder acompanhá-lo na expedição de conquista oriental. Cada uma das duas mulheres tinha um nível considerável de poder de combate. A Imperatriz Eleanora apareceu sozinha no salão de banquetes, vestindo sua armadura formal de batalha, enquanto Ulk lutava com a demonstração aberta de afeição de Tinia. Oh, é a Imperatriz Eleanora, Tinia murmurou baixinho enquanto se afastava de Ulk. Você realmente está linda hoje, elogiou Ulk. Assim que o viu, Eleanora pendurou-se em seu braço e começou a reclamar, Rei herói, agora que você conquistou o leste, vamos fazer nosso casamento tio. Bem, ainda falta uma tarefa importante. Para essa garota, cada dia é como 100 ou 1000 anos de espera. Eu só tenho olhos para você, Rei herói. Por favor, pegue meu coração delicado. Eleanora não ficou envergonhada, pois aparentemente jogou fora seu status social e implorou abertamente ao Ulk para se casar rapidamente. Com ciúmes das ações afetuosas de Eleanor, Tinia olhou para ela com uma expressão fria. Aquela vadia safada está brincando com minha majestade. Tinia, seja paciente, irmã, Sylvia disse enquanto puxava Tinia para fora da sala de banquete. Sylvia percebeu que Tinia estava prestes a puxar Cardion, a espada da tempestade, então ela reagiu rapidamente. Você voltou em segurança, Vossa Majestade, disse Joanna ao entrar no salão de banquetes. Como está o reino do Reno ultimamente, Joanna? Ulk perguntou. Felizmente, a mesma conspiração não aconteceu novamente. No entanto, ainda estamos nos mantendo alertas e prestando atenção a quaisquer ocorrências anormais. Depois que ela quase foi assassinada por Jonathan Adler, o Rei Dragão Negro, Drake, estava cuidando dela. Posteriormente, várias figuras como Ganiev, o representante da tribo dos Homens-Besta, Hong Yuri, a Rainha do Sangue, e Ofélia, a Rainha Élfica, entraram no salão de banquetes e conversaram com Ulk. Tem tanta gente. É tão difícil lembrar o nome de todo mundo, Leifina comentou ao ver o fluxo constante de pessoas ainda entrando no salão. A política real requer pelo menos isso, Leifina. Lembrar o nome de todos e gerenciar todos eles é uma parte crucial da diplomacia. A história descreve brevemente a tendência dos tempos contemporâneos com apenas as atividades de algumas figuras notáveis, mas, na realidade, as principais mudanças e transformações começam quando grupos numerosos e diversos de humanos se reúnem para formar seu próprio relacionamento dinâmico. Portanto, Ulk convidou figuras influentes de todo o continente Eif para participar de seu banquete. De qualquer forma, parece que desfrutamos de paz por um tempo, então me sinto à vontade. Quanto tempo mais essa rotina agradável pode durar? Leifina perguntou. Bem, no grande esquema das coisas, será apenas um momento, Ulk respondeu com sinceridade. Apesar de tudo, ele tinha que seguir em frente. Em breve, ele chegaria ao seu destino final. Se ele assumisse o trono do Lorde Demônio e o poder que vinha com a remoção completa de todos os selos adversários, então a verdadeira guerra com o Criador começaria. Senhor, tenho uma coisa a confessar. O que é? Você gostaria de ir para um lugar tranquilo juntos por um momento? Leifina olhou para ele com um olhar sério. Ulk assentiu e a seguiu até a sacada. Agora fale. Na verdade, dei uma olhada na memória do Lorde. Quando lutamos contra o antigo demônio Harpes na província de Florem do Reino do Reno. Leifina contou honestamente ao Ulk o que viu naquele momento através do pingente de memórias. O Ulk não conseguiu esconder seu choque. Ele abriu a boca várias vezes, mas não conseguiu dizer nada. Finalmente, ele respondeu, então, você sabe. Desculpe por esconder isso de você, senhor. Eu não consegui me convencer a lhe contar até agora. Eu entendo. E eu sinto muito. Não consegui tratá-lo honestamente até agora. Depois que voltou, Ulk não contou nada a Leifina sobre si mesmo ou sobre seu relacionamento anterior. Ele não queria que as coisas atuais fossem distorcidas depois de contar histórias do seu passado. Enquanto Ulk recontava seu passado, Leifina gentilmente deitou a cabeça em seu ombro. Não quero me separar de você novamente, senhor.
Esse é meu único desejo agora. Aspas reticências. E eu certamente protegerei você, não importa o que aconteça. Mesmo que eu perca tudo. O Wilk murmurou isso em seu coração e abraçou Leifina. Se a paz chegar, o que você vai fazer então? Ela perguntou. Bem, nunca pensei muito nisso, pois sempre foi uma aspiração tão distante, ele respondeu suavemente. Se possível, ele queria retornar à Terra com Leifina e administrar uma pequena loja em um lugar remoto. Ele queria ficar o mais longe possível deste mundo para poder se concentrar apenas nela. No entanto, não havia garantia de que a situação atual iria funcionar a seu favor. Eu costumava imaginar isso na minha cabeça toda noite. Eu acordo na mesma cama que meu senhor. Nós comemos e compartilhamos as menores alegrias da vida. Aspas reticências. É bom imaginar, mas espero que você não comece a cozinhar novamente. Bem, isso vale para mim também. Leifina olhou para o Wilk com o rosto vermelho. Depois, os dois trocaram olhares sem dizer nada. Quando o Wilk decidiu quebrar o silêncio. Ranger. Agnes, o espírito negro, entrou no quarto deles. Ela ainda estava presa dentro da figura de uma boneca articulada. A Azura. Tenho algo a relatar. O quê? Em um momento tão importante. E eu sinto muito por te incomodar. De qualquer forma, acho que serei capaz de usar um corpo diferente com a habilidade de Songana. Songana tinha a capacidade de transformar os espíritos de animais e plantas em entidades antropomórficas. O Wilk assentiu com a cabeça e falou com Agnes, bom, em vez de uma boneca dessas, seria mais útil ter um corpo humano. Mas, Songana disse que está pronta para fazer isso agora. Enquanto Agnes gaguejava, Songana apareceu atrás dela. O GH, aqui está você. Então, você vai assinar um contrato comigo agora? Sim, vamos começar. Estou curioso sobre como ficarei depois da transformação. Espere um minuto. Songana colocou a mão no ombro de Agnes. Então, energia azul irradiou de suas mãos, circulando o corpo de Agnes. Agarrou. Agnes olhou para si mesma, pois sentiu algo estranho. A figura opaca da boneca desapareceu lentamente, e uma pele branca e pura começou a tomar seu lugar. Com o tempo, ela se tornou uma linda garota de cabelos pretos e olhos vermelhos. Agora, olhe no espelho, disse Songana após terminar o processo de transformação. Uau! Vê, você está dizendo que sou eu mesmo? Agnes virou sua figura para frente e para trás e de um lado para o outro na frente do espelho. Ela parecia imensamente impressionada e satisfeita com sua aparência. Então Ana Song sorriu e disse, na verdade, Ari, que foi adotada por Erika, mudou sua aparência dessa forma também. Ela provavelmente está participando do banquete com Erika agora. Você está falando de mim? O que aconteceu? Ari perguntou enquanto colocava a cabeça para dentro do quarto. Assim que falaram sobre ela, uma garota de cabelos prateados e aparência de raposa entrou na sala. Leifina caiu na gargalhada enquanto observava Ari balançar seu rabo de raposa. É a forma de raposa do deserto que o mestre trouxe de volta do deserto. Aspas reticências. Songana continua criando filhos que ela eventualmente terá que criar, acrescentou o Wilk. Enquanto pensava na adversidade que viria em breve, o Wilk acariciou a cabeça de Ari. Capítulo 274 A Ascensão do Lorde Demônio 2. Azura, o elixir dos deuses está finalmente completo. Aris, vestindo um jaleco, gritou enquanto corria até o Wilk segurando um frasco cheio de uma solução colorida. O Wilk aceitou o frasco alegremente. Então, eu só tenho que beber isso. A receita é clara, então não deve haver problemas. Fiona também fez uma simulação virtual e disse que nenhum dano deve ocorrer ao corpo humano. Muitas coisas que eram impossíveis neste mundo eram possíveis em Inosha. O Wilk assentiu e bebeu a solução no frasco. Missão épica, Trono do Lorde Demônio, etapa 2 concluída. Como resultado de beber o elixir dos deuses, sua posição na hierarquia do sistema sobe permanentemente de semideus para deus. Missão épica, começa a etapa 3 do Trono do Lorde Demônio. Novo desafio e conquista. Nome, Trono do Lorde Demônio. Tipo, épico, 3/3. Conteúdo, vá até a gerente da dimensão temporária, Dríade Lila, vá para a dimensão superior e tome o Trono do Lorde Demônio. Outro, uma vez, não completar a missão impedirá que você tente novamente. Ela é uma gerente de dimensão temporária. Lila também era sua guia na área do tutorial, então não era particularmente estranho que ela fosse uma gerente de dimensão. O Wilk convocou seus principais vassalos e visitou Lila nos jardins artificiais. Eu também fiquei surpresa.
De repente me tornar uma gerente temporária de dimensão. Lila declarou com choque e surpresa estampados em seu rosto. Onde está a dimensão superior para a qual preciso me mover? É um lugar muito escuro e silencioso. Não há nada nele além do monstro abissal. Ele teve que desafiar o poder existente naquela dimensão pelo trono do Lorde Demônio. Parecia que ele estava se movendo para uma profundidade maior do que o mundo demônio existente, onde os reis demônios se originaram. Para os demônios, havia uma dimensão superior. Assim como existe um mundo divino no qual o Criador reside, acima de todos os outros reinos, a dimensão do abismo existia mais profundamente do que o reino demoníaco atualmente conhecido. Tenho que me preparar bem e ir, murmurou o Wilk. Para sua informação, outras pessoas não podem ir lá. A autoridade que me foi dada é para transportar apenas uma pessoa, você, para essa dimensão. Em suma, ele teve que começar sua própria jornada solitária. Depois de dar instruções aos outros e se preparar para partir, o Wilk se despediu de seus vassalos. Eu voltarei. Estaremos esperando por você, senhor. Mestre, já que é você, certamente conseguirá. Leifina e Sieg encorajaram o Wilk. O Wilk olhou para eles gentilmente antes de pedir a Lila para movê-lo para uma dimensão superior. Envie-me. Por favor, cuide-se. Se você não voltar, eu ficarei sozinha e morrerei, Lila disse enquanto agarrava a mão de Wilk com lágrimas nos olhos. Ao mesmo tempo, uma escuridão profunda tomou conta do ambiente. Este é o abismo? Ele tinha ouvido inúmeras vezes que aquele lugar era silencioso, mas ainda assim era assustadoramente silencioso. O Wilk elevou seus sentidos enquanto segurava Versérios firmemente com ambas as mãos. De agora em diante, devo agir instintivamente. Embora ele tenha se tornado um deus, ele ainda tinha muitos traços da humanidade dentro dele. Se ele negligenciasse esse fato e agisse desleixadamente, havia uma grande probabilidade de que ele fizesse algo errado. O trono do Lorde Demônio não era uma posição que qualquer um poderia obter, então ele precisava ser cuidadoso e consciente de suas ações. Começarei me movendo em direção ao lugar que mais atrai meus sentidos. O espaço era um vazio completo. Não havia paisagens ou marcadores para se orientar, então ele rapidamente perdeu o senso de direção. O Wilk continuou a se mover em direção ao local onde seu mana interior tinha uma conexão tênue. Estrondo. Uma quantidade desconhecida de tempo havia passado. Um ser apareceu diante dele. Era o Behemoth, o grande monstro do abismo. O Behemoth levantou seu corpo agachado e olhou para o pequeno ser diante de seus olhos. Parece que você me considera seu aliado. Não havia nenhum sentimento de hostilidade por parte do Behemoth. Foi uma percepção verdadeiramente instintiva de Wilk. No mundo do abismo, não havia barreiras, nem linhas superiores. Tudo era um e um era tudo ao mesmo tempo. Enquanto ele continuava avançando, passando pelo Behemoth, Wilk percebeu um princípio crítico. Os poderes demoníacos não eram errados em si. Era apenas uma das maneiras de ser. Ao mesmo tempo, era uma das formas de se tornar inexistente em relação ao sistema. Parece que estou me assimilando à escuridão. Os demônios antigos que caíram no abismo se sentiram assim. Eles eram originalmente arcanjos orgulhosos, mas depois aceitaram poderes demoníacos para renascer como novos seres. O antigo diabo era apenas um apelido. O nome não existia em lugar nenhum. Existências que possuíam um nome estavam constantemente mudando neste mundo. O trono do Lorde Demônio não está em lugar nenhum. O abismo não permitiu o discernimento. Existia e não existia ao mesmo tempo. Portanto, não havia razão para procurar mais. O Wilk parou seus passos e silenciosamente estendeu a mão para a frente. Outro eu invisível pedia um aperto de mão do outro lado. Ele respondeu livremente ao pedido. Sua mão direita tocou à esquerda do outro, mas ele não se importou. Ele já estava se aceitando completamente e essa nova compreensão. O Lorde Demônio alcançou seu trono, Lilith, Aleister declarou respeitosamente enquanto se ajoelhava e dizia para a mulher de cabelos prateados na sua frente. Lilith, amor. Com o coração emocionado, ela olhou para um espelho escuro como breu dentro da capela. É tão legal. Ele abraçou completamente o abismo. Em breve a intervenção do Criador começará. O que você gostaria de fazer com o Santo Graal? O Santo Graal? Podemos recuperá-lo mais tarde. Agora, precisamos nos concentrar no recém-criado Azura. Lilith acariciou o espelho preto enquanto olhava para ele com olhos amorosos. Um desejo indescritível surgiu do fundo do seu coração e logo aqueceu seu corpo resiliente. A Arca do Conhecimento parece ter sido reconstruída há pouco tempo por Aderia Rodinos.
Eles estão se movendo para limitar os novos poderes do Lorde Demônio, Aleister comentou de lado. HMPH. Tentando tratar o Lorde Demônio como apenas mais um ser. Ver aqueles hipócritas fazendo algo tão inútil é nojento. Eles são como aquela vadia da Eve, que tirou Adão de mim. Aqueles em Ederia Rodinos não poderiam ter sucesso. O Lorde Demônio deve vir a este mundo e levá-lo à ruína. Depois, tudo se tornaria purificado. O Lorde Demônio reinaria e escreveria um novo Gênesis. O Will que recriaria e reinterpretaria o falso Gênesis dos dias atuais. Eu cuidarei de Ederia Rodinos. Com a permissão de Lilith, eu garantirei que a santa. Não, mantenha essa vadia viva. Eu vou arrancar a cabeça dela com minhas próprias mãos. Tudo bem, então, como você deseja. Aleister desapareceu. Lilith abaixou a alça do ombro esquerdo sem tirar os olhos do espelho escuro como breu. Eu quero ser um com você. Eu definitivamente ganharei seu amor, o que eu não consegui alcançar antes. Ela estava focada no advento do filho do Lorde Demônio sendo concebido em seu ventre. Essa era a maneira de realmente vingar aqueles que a abandonaram e pisotearam no passado. E era um sentimento que ela queria muito para si mesma. Derrubar. Lilith tirou seu vestido preto e ficou completamente nua. Mais tarde, quando ela estendeu a mão para o espelho escuro como breu, a capela foi engolida pela escuridão. Na região central do mundo demoníaco. Azura abriu os olhos lentamente. Este lugar. Ele foi transportado para a dimensão dos 72 reis demônios, os quais ele havia subjugado ao passado. Vários demônios estavam se reunindo para ver o novo Azura, o Lorde Demônio. Oh, meu Senhor, meu Deus! Nosso verdadeiro Salvador! Os demônios derramaram lágrimas de emoção e louvaram a chegada do Lorde Demônio. Os 72 reis demônios se ajoelharam na frente de Ulk, pois não sabiam o que fazer. Agora é a hora de destruir os hipócritas celestiais. Por favor, dê-nos a ordem. Lutarei com minha vida em jogo e farei seu nome brilhar por todos os tempos. Estavam todos agindo como fanáticos. Azura caminhou em direção a eles e abriu a boca para falar. Todos, ouçam. Sim. Estamos ouvindo com todo o coração e mente abertos. Basta dizer a palavra. De agora em diante, o Ulk começou. Azura parou suas palavras por um momento e olhou para Lilith, que de repente apareceu nua. Todos os olhos se voltaram para Lilith, que assumiu uma postura educada. No entanto, seus olhares foram desviados apenas por um momento. Começaremos uma guerra para derrubar o criador de seu alto poleiro. Tio. Vida longa ao Lorde Demônio Azura. Quando Azura e o Ulk terminaram de falar, um grito coletivo que pareceu derrubar o mundo demoníaco se seguiu. Primeiro, seria melhor reunir um exército para proteger o Santo Graal e a Arca do Conhecimento, Azura pensou consigo mesmo enquanto observava os demônios se movimentando ativamente. Sua identidade como humano ainda permanecia. Entretanto, ele agora estava mais perto do Lorde Demônio Azura, e a janela de informações de status foi alterada para refletir e provar essa mudança. Azura. Ocupação, Lorde Demônio. Título, Explorador Lendário, a taxa de queda de itens aumenta em 20%, a velocidade de movimento aumenta em 20% em ruínas, governante do Mar Negro, invoca Kraken, cria bolhas de ar, controla os mares do Mar Negro, governante do abismo, pode invocar monstros abissais. Status. Força, 5.644 mais 862, armadura imortal. Saúde, 5.672 mais 795, armadura imortal. Agilidade, 5.784 mais 854, armadura imortal, mais 20, manto da rainha Banshee. Inteligência, 5.423 mais 731, armadura imortal, mais 20, máscara do bobo da corte. Mente, 5.871 mais 879, armadura imortal. Outro. Aumento de 100% na intimidade com os mortos. 100% de resistência à magia negra. Aumento de 100% no poder da tecnologia de atributo escuro. Aumento de 100% na afinidade com demônios. As estatísticas da armadura imortal aumentaram tremendamente. Parecia que as estatísticas de bônus do artefato que cresciam com o dono tinham aumentado em dezenas de vezes. Enquanto isso, todas as suas outras 4 classes foram absorvidas e unidas sob seu título de Lorde Demônio. Isso porque a posição da classe Trono Divino do Lorde Demônio era um conceito mais elevado do que todas as outras classes. Além disso, o título de Ruler of the Abyss foi adicionado.
Suas características e estatísticas também foram corrigidas para se adequar à posição de Vine Throne. Esperei você vir. Lilith se aproximou de Azura e lhe deu um abraço. Ele sentiu a sensação de seios elásticos contra seu peito. Azura instintivamente agarrou a cintura de Lilith e a beijou. Tio. Lilith gemeu de prazer e apalpou o corpo de Azura. Depois de cerca de 1 minuto, a consciência humana que ainda existia em Azura começou a rejeitá-la. Porque vejo Lilith como um objeto sexual. Provavelmente, ele foi atraído pelo atributo sombrio, então parecia que ele foi atraído por ela sem saber. Azura empurrou Lilith para o lado e então caminhou em direção a um portal de movimento dimensional. Lilith agarrou-se a ele mais uma vez e apalpou seu corpo. Por favor, me aceite. Sem seu amor, não poderei mais viver. Reticências. Lilith parecia muito patética, como uma virgem agarrada a um homem que a abandonou. Ela começou a lhe contar a verdade. Todas as histórias, incluindo aquelas de Aderia Rodinos, que antes estavam escondidas, agora estavam à vista de todos. Após ouvir essas histórias, Azura parou e se virou para encará-la. Ele então estendeu a mão em direção a Lilith. Vamos lá, para acabar com tudo isso. Suas palavras foram sinceras. Depois de enxugar as lágrimas dos olhos, Lilith caiu de volta nos braços de Azura. Sim, vamos começar de novo juntos. A sala de conferência secreta de Aderia Rodinos. Helena estava discutindo com seus companheiros sobre resgatar o Lorde Demônio. Não faz muito tempo desde o advento do Azura. Precisamos limitar e selar seu potencial antes que ele recupere totalmente seus poderes, Helena disse com uma voz severa e autoritária. Mas você acha que Azura realmente virá nos ver primeiro, Helena? Boécio perguntou. Ele virá com Lilith para pegar o Santo Graal, Boécio, respondeu Helena. Helena previu que quando Azura retornasse, ele tentaria tomar a iniciativa para obter o domínio total de todas as coisas. Então, sua decisão foi selar o Wilk, o receptáculo do Lorde Demônio, com o Santo Graal e então levá-lo para a Arca do Conhecimento. Transformar o mundo era tarefa de Aderia Rodinos, não de um demônio. Enquanto Helena explicava apaixonadamente os próximos passos, ela ouviu uma voz sombria soar de algum lugar. Ha. A bruxa da aniquilação está planejando ir contra o Lorde Demônio Azura. Aleister. Como você chegou aqui? Os membros de Aderia Rodinos se levantaram todos de uma vez e se prepararam para a batalha contra a sombra negra que apareceu na frente deles. O Lorde Demônio Azura se juntou a Lilith, conforme programado. Nós escreveremos um novo Gênesis juntos. Você tem que morrer para que essa grande tarefa se torne realidade. Várias esferas escuras foram criadas no ar e voaram em direção aos membros de Aderia Rodinos. Em pouco tempo, luz e escuridão se misturaram, e o sangue fluiu livremente como um rio caudaloso. Capítulo 275 A Ascensão do Lorde Demônio 3. Kelk. Helena estava se movendo com urgência por uma complicada passagem de labirinto. Ela estava sangrando no abdômen, e seu braço esquerdo balançava violentamente no ombro, pois estava preso apenas por um pedaço de pele. Como as coisas ficaram assim? Seus sentimentos eram complicados. De repente, Aleister e os membros do culto das bruxas apareceram na sala de conferência secreta e, após uma batalha feroz, todos em Aderia Rodinos, exceto ela, morreram lá. Felizmente, ela escapou com o Santo Graal, mas por causa disso, sua vida estava em jogo. Mesmo assim, ela não desistiu do Santo Graal. Precisamos mudar este mundo, na direção certa. Para realizar esse sonho, Helena teve que abrir mão de muita coisa até então. Ela estava disposta a abrir mão de sua inocência para o Wilk e lutou incansavelmente contra as bruxas dos 7 pecados. Ela perseverou durante todo o processo. Ela acreditava que se este mundo pudesse ser colocado na direção certa, ela se sacrificaria alegremente. Não deveria ter existido uma pessoa como Lilith desde o começo. Fora de seu círculo íntimo, todos os outros neste mundo descendem de Adão e Lilith. Eles possuíam as impurezas da bruxa pecadora. Como resultado dos descendentes de Lilith proliferarem em seu mundo, a linhagem de Salomão caiu, o culto das bruxas se tornou popular. Os fanáticos começaram a prevalecer. Ela teve que arrancar as raízes para finalmente acabar com essa loucura e pecaminosidade. Somente a genealogia divina, que começou com a união de Adão e Eva, teve que ser deixada neste mundo. Assim, ela enganou o Wilk e o guiou para se mover de acordo com sua vontade. No entanto, acho que não consigo mais andar. Seu lindo rosto estava cheio de arranhões, e suas pernas lisas estavam gravemente machucadas.
Ela também estava sangrando excessivamente na região do estômago. Sua mão esquerda estava dormente há muito tempo. Diferentemente de sua personalidade enérgica de sempre, Helena começou a chorar. Será que vou morrer assim? Ela ouviu o som de alguém correndo atrás dela. Mesmo com os olhos turvos pelas lágrimas, ela moveu o corpo novamente. Enquanto isso, tocar. Algo como metal frio atingiu o rosto de Helena. Helena levantou a cabeça enquanto enxugava as lágrimas. O Wilk, não, Azura, estava olhando para ela. Você não parece muito bem, Helena, ele disse. Fungada. Helena começou a chorar sem responder. Ela lutou para controlar as lágrimas, que ela vinha suportando até agora. Sem dizer uma palavra, o Lorde Demônio Azura abraçou Helena com força. E então? Puuk! A adaga dele apunhalou o coração dela implacavelmente. Se você tivesse sido um pouco mais honesto, eu poderia ter ficado do seu lado, ele disse secamente. Ela tentou usá-lo para seu próprio benefício, e o resultado foi este. Azura levantou o santo graal de seu corpo caído. É isso. Um anel que brilhava intensamente até no escuro. Ele estava brilhando porque sentia o abismo e a escuridão se aproximando. O santo graal estava enviando um aviso. O mundo seria destruído se o abismo se aproximasse mais. Bom trabalho. Você finalmente conseguiu o santo graal dela, Lilith elogiou do seu lado. Agora, como entro na Arca do Conhecimento, Lilith? Ele perguntou. Abra a porta celestial com Versérios. Deixe-me ajudá-lo. Lilith agarrou a mão de Azura. Depois, num piscar de olhos, os dois estavam se movendo pelo céu azul. Quando o eclipse lunar total ocorrer, o mundo celestial revelará sua entrada, ela explicou. O sol estava gradualmente perdendo sua luz enquanto a lua passava na frente. Por fim, quando o céu ficou completamente escuro, um círculo mágico escuro como breu se espalhou no ar. Azura esfaqueou Versérios no centro do círculo mágico. Estalo. Jijijik. Ocorreu uma rachadura no espaço-tempo, criando uma lacuna dimensional. Quando ficou grande o suficiente, Azura entrou com Lilith. Olá! Ventos fortes de um redemoinho batiam em seus rostos. À medida que se aprofundavam, eles finalmente alcançaram o mundo celestial. Azura, o Lorde Demônio, imediatamente convocou seus asseclas, incluindo seus 72 reis demônios, e ordenou que avançassem em direção a Valhalla, o templo do Deus da Luz. Aniquilem todos os seres do céu, ele ordenou. O exército dos 72 reis demônios atacou com força total e travou guerra com os seres celestiais. Entre os seres celestiais estavam os arcanjos, que administravam as masmorras épicas. Os reis demônios classificados no top 10 enfrentarão os arcanjos. Não deixe nenhum deles vivo. O comando de Azura era absoluto. Os reis demônios de alto escalão prepararam suas próprias armas e a nova arma, Epion, e se mobilizaram para enfrentar os arcanjos. Carrengue! Carrengue! Uma batalha feroz aconteceu. Azura foi até o lago Urdarbrum e encontrou as 3 deusas do destino. Você finalmente está aqui. Haverá sangue. Faça uma escolha sábia. As 3 deusas deixaram um comentário para Azura. Fatiar. Os corpos das deusas foram duplicados como sangue aspergido na margem do lago. Azura caminhou até a margem do lago Urdarbrum e bebeu um gole da água do lago. Reticências. Aspas. Memórias de sua vida passada inundaram seu cérebro e projetaram imagens e sensações como um caleidoscópio. Lilith se apertou em seus braços e apontou com os dedos. Vamos para a Arca do Conhecimento. A Trindade, o Santo Graal, o Lorde Demônio e a Arca do Conhecimento estavam reunidos em um só lugar. Azura caminhou em direção à Arca do Conhecimento, mas a presença de um ser o bloqueou. Mais uma vez, você é a fonte de outro acidente, Rafael. Era o Arcanjo Miguel. Ah, isso é bom. Eu queria cortar sua garganta, Michael, Azura disse com prazer. O Arcanjo Miguel foi uma das razões pelas quais o plano Odisseia falhou na vida passada. O Arcanjo Miguel traiu os outros arcanjos que participaram do plano, levando todos, menos ele, a morrer ou cair nas profundezas do abismo. Carrengue. Versérios lançou uma magia negra e atingiu a espada dourada do julgamento de Michael. O Arcanjo Miguel recuou enquanto sangue escorria de sua boca. Queijo. Você não é meu oponente. A classificação de um Lorde Demônio e a de um Arcanjo estavam em níveis completamente diferentes. Quando Azura estava prestes a decapitar o Arcanjo Miguel. Rafael, anjo caído, uma voz severa ressoou no ar. Reticências. Finalmente, o advento do Criador.
A ponta da boca de Azura levantou-se ligeiramente. Ele ignorou o chamado do Criador e girou Versérios em direção ao Arcanjo Miguel. Carregue! Michael, que não conseguia se mover há apenas um momento, de repente brandiu a espada do julgamento e arremessou Versérios para longe da mão de Azura. Para julgar seu valor, darei força a Michael. Michael se acomodou e então avançou em direção a Azura. Carregue! Desta vez, Lilith convocou uma lâmina negra como breu e colidiu contra a espada de Michael. A espada de Michael foi facilmente arremessada para longe de sua mão. Azura aproveitou esse momento para decapitar Michael. CHWAACK. Com a cabeça cortada, uma fonte de sangue começou a jorrar. Foi só isso, Criador? Claro que não. Uma lacuna no tecido do espaço-tempo apareceu, e o espadachim de cabelo rosa pousou no chão. Leifina. As sobrancelhas de Azura se contraíram incontrolavelmente quando ele a viu. Ela também está sendo usada como refém? Se você não obedecer à minha vontade, a alma espiritual dela perecerá aqui. Leifina esfregou as pernas, levantou-se e olhou para Azura. Azura a encarou em silêncio por um tempo. Desista de salvá-la. Você terá que sucumbir ao Criador para salvá-la, Lilith disse do seu lado. Reticências. Se você não agir agora e terminar o que começamos, não haverá mais oportunidade. Para sempre, Lilith repetiu, forçando Azura a escolher. Lilith, você é tão barulhenta. Seu papel acabou. Rachadura. O pescoço e os membros de Lilith estavam severamente dobrados enquanto o Criador falava. Kelk. Lilith gemeu alto com uma expressão de dor no rosto. Ela tentou suportar o máximo de dor possível, mas logo morreu impotente devido à punição repetida do Criador. Fracasso. O cadáver retorcido de Lilith rolou no chão. Azura, que tinha visto a cena se desenrolar, deu um passo determinado à frente. Senhor. Reticências. Não houve troca de palavras ou olhares. Quando ele passou, Leifina caiu de joelhos, como se uma sensação de tensão intensa tivesse sido repentinamente aliviada. Reticências. Eu não me ressinto disso, ela murmurou inaudivelmente. Se ela tivesse que se sacrificar para trazer paz a este mundo, se isso trouxesse felicidade ao seu amado, ela estava disposta a sacrificar tudo. Azura continuou a se aproximar da Arca do Conhecimento. Uma voz severa soou do ar novamente. Você é estúpido. Em um instante, a paisagem ao redor desapareceu e um espaço branco puro apareceu. Um reino absoluto dominado pela vontade transcendente do Criador. Neste lugar, nem os deuses podiam agir como queriam. Entretanto, o Lorde Demônio Azura, que estava parado preguiçosamente no lugar, falou: há algo que você está esquecendo. Nenhuma voz de resposta pôde ser ouvida. Azura continuou falando: eu não desisti de nada. Ele balançou Versérios. CHWAA. Uma lacuna espaço-temporal foi criada no espaço, e a paisagem ao redor mudou novamente. Tenho a habilidade de ir além do sistema por meio da minha designação de classe Rulebreaker e suas habilidades. O código irregular que ele injetou em sua alma ao implementar o plano Odisseia no passado. O código irregular o seguiu de sua vida passada e evitou a detecção do sistema do Criador. Ele finalmente se completou através do Rulebreaker. Seu eu atual estava entre a lacuna da ordem e da desordem. Assim, ele poderia escolher manter tanto a Arca do Conhecimento quanto Leifina. Azura bloqueou todas as restrições do sistema do Criador e deu um passo à frente. A voz urgente do Criador soou. Pare com isso, Rafael. Agora, seu tempo chegará ao fim. Este mundo se moverá de acordo com a vontade de todos. Suas realizações e vontades não serão restringidas por nenhum ditador. O Wilk, o Lorde Demônio Azura, Rafael, estava disposto e pronto para colocar tudo em risco. Pelo ideal que todos perseguiam, para manter a promessa que fez com Pina nas margens do lago Urdarbrum. O humano Wilk desapareceu na consciência de Azura depois de declarar esse monólogo em seu coração. Logo, Azura entrou na Arca do Conhecimento com Leifina. Olá! O mundo celestial foi envolvido por um clarão inexorável e escuro como breu. Um edifício alto localizado no centro de Seul. O Wilk estava olhando para o movimentado centro da cidade que se estendia da sua janela. Reticências. É tranquilo. Embora todos estivessem ocupados atravessando a calçada e os carros buzinassem por toda parte, aos olhos de Wilk, tudo parecia tranquilo. Toque. Presidente, trouxe o relatório do Projeto A. Uma voz feminina veio junto com a batida. Entre. Clique. Chocalho. Balançar.
Uma mulher de cabelo rosa, vestida em trajes de escritório, apareceu com o pesado relatório de seu departamento nos braços. Ela hesitou, então abriu a boca para falar com o Wilk. Devo deixar na sua mesa? Não, traga para mim, Pina. Passo. Pina se aproximou de Wilk, que estava parado perto da janela. Só então o Wilk se virou para ela e perguntou, como foi seu dia hoje? Bom, é sempre a mesma coisa. É chato, mas enquanto eu ando por aí, o tempo passa rápido, Pina respondeu, mudando seus relatórios para o lado. O Wilk olhou para o rosto de Pina e abraçou sua cintura com a mão esquerda. Você não sente falta do continente Eife? Sinceramente, penso nisso com frequência. Mas este mundo também não é ruim. Os dois homens compartilharam memórias de suas vidas passadas. Quando o Santo Graal, o poder do Lorde Demônio e a Arca do Conhecimento se reuniram em um só lugar, o Criador e seu sistema desapareceram completamente. Uma nova ordem foi criada, e o Wilk e Pina se mudaram para o mundo real. Eles começaram suas vidas novamente, como presidente e secretário de uma empresa, respectivamente. É claro que as pessoas que eles conheceram e com quem se aventuraram também começaram suas novas vidas aqui, e a maioria delas, incluindo os 72 reis demônios e sua ampla rede de vassalos, receberam cargos executivos importantes e foram empregados na empresa de Wilk. Você gosta do anel de noivado? Reticências. Acho que você comprou algo muito caro, mas, pessoalmente, não desgosto disso. Isso significa que você gosta. Eu sabia que você interpretaria como quisesse. Pina virou a cabeça enquanto escondia sua expressão. Ela não queria admitir abertamente que gostava do anel. O Wilk virou o rosto dela gentilmente com as mãos e a beijou nos lábios. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Enquanto se abraçavam e olhavam pela janela, ouviram uma batida na porta lá de fora. Toque. Presidente, é a Tínia. Posso entrar para relatar meu trabalho? De alguma forma, sua voz parecia estar cheia de veneno e ira. Ainda havia muitos perturbadores neste mundo. O Wilk encarou Pina, sorriu amargamente e falou suavemente, então, devemos continuar nosso trabalho. O presidente vai comprar álcool para todos nós hoje à noite. Leifina perguntou. Vamos ver a atitude e a habilidade da nossa secretária. Vou pensar sobre isso, o Wilk respondeu. Dias de calma, vida cotidiana. No centro de tudo, eles estavam sempre juntos. Os dois caíram na gargalhada enquanto caminhavam em direção a Tínia, que gentilmente abriu a porta.